Amados irmãos, queridos visitantes, com temor e tremor e debaixo da absoluta graça de Deus, me coloco diante dos irmãos para neste momento juntos refletirmos sobre este tema, a bondade de Deus. Bondade esta que muitas vezes nós temos a dificuldade de entender a sua extensão. E esta manhã em especial, em que somos remetidos à bondade de Deus, quando enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer em nosso lugar, eu gostaria de desafiá-lo e desafiá-la a refletirem, juntamente comigo, esta palavra que o Senhor colocou no coração, que nos fala sobretudo quais são os pensamentos que Deus tem a meu respeito e a seu respeito também. Deus sabe quem somos, Deus sabe o que fazemos, Deus sabe o que sentimos, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Com base nesta premissa, desafio os irmãos então a lerem a palavra de Deus, Jeremias 29, de versos 11 a 13. Assim diz a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a primeira parte do verso 14 ainda diz: E serei achado de vós, diz o Senhor. Oremos. Deus, Tua é esta bendita palavra, Senhor, que está diante de nós. Teu é o povo, Deus, que ouve esta palavra juntamente com Teu servo que fala contigo. Ajuda-nos, Deus, a entendermos desta manhã a Tua bondade, a bondade que o Senhor tem por nós. E, sobretudo, Deus, ajuda-nos a nos apropriarmos dos Teus pensamentos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na nossa limitada capacidade humana de compreensão das coisas, como é difícil entender a bondade e a misericórdia que o Senhor tem por nós. Dependendo do momento que nós estejamos vivendo, nós questionamos se de fato nós somos amados por Deus. Nós questionamos se Ele esqueceu-se de nós. Nós questionamos se de fato Deus é bom. A fé fica abalada, um sentimento de inferioridade profundo toma conta das nossas emoções, e a vida se torna absolutamente sem sentido, dependendo do momento pelo qual nós estejamos passando. Quero dizer para os queridos irmãos, e você também, visitante que está aqui nesta manhã, que eu sou pastor há 32 anos, fui chamado por Deus para o ministério, sou crente em Jesus desde os 17 anos de vida, jamais poderia negar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui, como você também não pode negar a bondade do Senhor sobre você até aqui. Mas também é fato, queridos, que isto não nos impede de, em determinados momentos da nossa vida, nós nos encontrarmos exatamente assim, desta forma: fé abalada, sentimento profundo de inferioridade, sentimentos de angústia e sentimentos de incertezas. Nós não estamos imunes a essas coisas. Os crentes em Cristo Jesus estão neste mundo, e no mundo tereis aflições, disse Jesus. E quero também me expor aqui e dizer para os irmãos que, mesmo tendo esse currículo que eu acabei de dizer, e tanto tempo de crente e de pastor, no momento recente da minha vida, esses sentimentos tomaram conta do meu coração, da minha vida. Nortearam por alguns momentos isto que acabei de expor, como nós vimos corajosamente a jovem no seu depoimento aqui,
conforme nós vimos da juventude, aquele sentimento de inferioridade, sentimento de inadequação. Ah, meus amados irmãos, esta é uma dor doída. De repente tudo vai bem no ministério e aí de repente começa então a acontecer um peso onde as coisas simples começam a se tornar difíceis. O sofrimento do outro que a gente consegue consolar atinge mais a nós do que o outro. Estas coisas vão minando o coração e vão tirando as forças, e quando menos se percebe, e quando menos pude perceber, me encontrei assim, completamente desgastado, completamente vazio. E quero dizer para vocês que, como qualquer ser humano, eu perguntei para Deus estas coisas. Por que, Senhor, estou me sentindo assim? Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou um camarada animado. Senhor, o que está acontecendo? Será que o Senhor se esqueceu de mim? O que eu fiz, Senhor, para estar sentindo estas coisas? Esta passagem que nós acabamos de ler revela um momento em que o povo de Deus estava se sentindo assim, deprimido, angustiado, abatido, esquecido, mas fora por consequência de pecado. Eles estavam exilados em Babilônia. Mas e quando humanamente a gente reconhece, a gente sonda o coração e vê que não há pecado? Apenas as circunstâncias da vida nos levam assim como para no fundo do poço. Então os questionamentos se tornam ainda mais autênticos, mais reais e mais doídos, queridos. Mas observem que era isto que estava ocorrendo com o povo de Deus. Eles estavam cativos em Babilônia, como consequência da desobediência, consequência da idolatria, da rebeldia. O povo foi então arrancado da sua terra e levado cativo para a Babilônia. Imaginem um povo que possuía tudo e de repente perde tudo que tem e é transportado para uma terra estranha, cultura diferente, língua diferente, religião e costumes diferentes, e pior ainda, levados para longe do local de adoração e de orgulho daquele povo que era o templo de Jerusalém. O Salmo 137 mostra a amargura daquele povo, mas eu quero desafiá-lo a pensar na amargura do povo e talvez na amargura do seu coração aqui nesta manhã. Diante daquela situação de opressão, diante daquela situação em que o povo se encontrava escravo agora em Babilônia, no Salmo que nós temos aqui nos ajuda a entender muito bem isso, que diz o seguinte: às margens dos rios de Babilônia, vejam como estava o espírito do povo, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, eles nos pediam canções. Os babilônios pediam para que o povo cantasse as canções lá de Israel, e os nossos opressores pediam que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Mas o povo estava deprimido, depressivo, e no verso 4 diz assim: como poderíamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filho da Babilônia, vejam agora o rancor do povo, os sentimentos diversos que estavam no coração do povo. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E Deus, na sua infinita bondade, meus irmãos, percebendo o sofrimento, o deplorável sofrimento em que o povo se encontrava, ainda que por consequência do pecado, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, mandou que Jeremias enviasse uma carta de esperança e consolo para os cativos de Babilônia. E a minha oração e o desejo do meu coração tem sido que esta carta e esta porção da palavra
Seja também palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, se porventura esta é a realidade da vida de alguns aqui, ou quem sabe de muitos. A essência desta mensagem que está a partir do verso 4, minha irmã, do capítulo 29, a essência dessa mensagem é a seguinte: não desistam da vida, não desistam da vida. Deus, na sua infinita bondade, manda dizer então a partir do verso 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Não paralisem a vida por causa desta adversidade. Naquele momento em que me encontrava, queridos, a palavra de Deus veio ao coração de uma maneira tão poderosa, e é isto que faz toda a diferença. Não é o fato de que sermos servos de Deus, estamos imunes a todos os sofrimentos, depressões, angústias, falamos de morte aqui já nesta manhã, não. Mas o que faz toda a diferença é que a palavra de Deus e o Deus da palavra não se deixa abalar pelos meus sentimentos, não se deixa abalar pelos seus sentimentos, não se deixa abalar pelos meus pensamentos, por aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Deus continua pensando sobre mim e sobre você, aqueles que são os melhores pensamentos, e foi naquele momento, querido, num daqueles momentos, que a palavra de Deus veio ao meu coração e desta forma maravilhosa disse: não importa o que você esteja pensando a seu respeito, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, a respeito de vós. São palavras de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras de Deus a meu respeito e a seu respeito, meu irmão, são palavras de paz e não de mal. Ele é quem sabe de fato o que está acontecendo, por que Ele está permitindo e quais os benefícios advirão desta experiência dolorosa pelas quais muitas vezes nós passamos. Por isso Ele mandou uma mensagem de paz para o seu povo. Não paralisem a vida por causa da adversidade. E Deus ainda fez a promessa de libertar o povo e disse no verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando trazer-vos a este lugar. Deus é maravilhoso, querido. O povo foi por causa do pecado para o cativeiro, mas Deus, por causa da sua infinita bondade, livraria o povo do cativeiro. E eu ouso dizer em nome de Jesus nesta manhã, que seja qual for a sua dor, o seu cativeiro, o Senhor te livrará também, meu irmão. Em nome de Jesus. E o clímax desta mensagem é exatamente o texto que nós acabamos de ler. 3 destaques deste texto. Primeiro, ouça, querido, aproprie-se disso nesta manhã. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo a nosso respeito. Quantas vezes, quando sentado de um banco, eu via e vejo ainda pregadores falando com tanta autoridade sobre a palavra de Deus, falando como se não houvesse problemas na vida desses homens, e de como eu gostaria de ser esse pregador, como talvez, quem sabe, alguns aqui, livra-me Deus de qualquer pretensão, pudesse pensar, eu queria ser como o pastor Neander, queria ser como o ministro Henrique, como o pastor Francisco, parece que não tem problema, a palavra está sempre na boca, nos lábios. Não, queridos, não. A sua luta é a nossa luta, o seu desafio é o nosso desafio, os seus problemas são os nossos problemas também. Mas Deus sabe tudo a nosso respeito.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando no meio da correção ou da provação, os pensamentos ficam confusos e nós não conseguimos discernir as coisas, o abatimento e o desânimo ofuscam a nossa fé, tira-nos a vontade de orar, a vontade de ler a palavra de Deus, queridos. Quantas vezes isso acontece? O desânimo é tão grande que sequer a palavra consegue ser lida e assimilada, e Deus sabe disso. É verdade isso, queridos? É num momento como este que o Senhor, na sua infinita bondade, quando a culpa ainda toma conta do coração, lhe diz: pare com isso, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Deus sabe o que pensa a nosso respeito, queridos, amém? E a você também, saiba disso, independentemente daquilo que pensamos acerca de nós mesmos. Quais são os pensamentos que porventura estão aí, latentes no coração neste momento? O que você tem pensado a seu respeito neste exato momento da sua vida? Será que há alguém aqui sendo torturado pela culpa, por pecados do passado que já foram confessados e deixados? Vidas comprometidas pelo arrependimento, se arrependem a vida inteira de coisas que já passaram, já ficaram para trás, aquilo que é deixado, aquilo que é confessado, nunca mais precisa reinar e tomar conta do coração. E por conta disso fica achando que para você, para a vida, não há solução, porque a tortura da culpa e do arrependimento toma conta do coração. Você se sente esquecido, e de fato ser esquecido é algo que traz dor, mas veja este Deus que sabe quais são os meus e os seus pensamentos, diz assim lá em Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ouça, querido, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu e Ele não se esquece de mim e nem de você. Os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz. Você se sente desamparado, meu irmão? No momento em que o grande Josué se viu sem a presença de Moisés, sentiu-se abatido, grande responsabilidade. Este Deus, então, mais uma vez, vem com a sua palavra, e eu quero crer que a palavra dele para mim e para você nesta manhã, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, eu assim serei contigo, eu não te deixarei e nem te desampararei. Esse Deus de bondade nos diz: não te deixarei e nem te desampararei, não importa se você está pensando que você está desamparado e só, eu não te deixarei. Você sente a sua alma abatida, querido? A sua alma abatida? No momento de profundo sofrimento na sua vida, o grande rei Davi fez a seguinte pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o Deus meu. Em nome de Jesus te digo, meu irmão, ainda que a sua alma esteja abatida, você voltará a louvar ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele é a sua salvação. Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus de bondade. Por fim, você sente que a sua vida perdeu o sentido? Quantas vezes, em determinados momentos, temos este sentimento e esta impressão de que a vida perdeu mesmo o sentido? A gente sente um vazio, é uma dor emocional tão grande, tão intensa, que eu estava conversando com o médico esta semana e disse para ele: doutor, essa dor emocional, parece pior do que uma dor física.
aquilo que corrói a alma, dói a alma e reflete em todo o corpo da gente. Ele disse: é isso mesmo, é isso mesmo. Uma dor emocional é uma dor, queridos, que traz profundo sofrimento, até mesmo no físico. Por isso nós devemos ter compaixão daqueles que passam por depressão, devemos ter compaixão daqueles que dizem que estão sofrendo, precisamos ter compaixão daqueles, queridos, que não conseguem encarar coisas simples da vida, porque para estas pessoas, a vida de fato não é simples. Precisamos ter misericórdia e termos cuidado para não dizer: basta você orar, basta você ler a Bíblia, basta você se consagrar mais, porque essas pessoas geralmente já são consagradas, já são pessoas escolhidas por Deus, e independentemente disso, ouvimos nesta manhã esta palavra que diz: eu é que sei o pensamento que eu sei que eu tenho acerca de vós. É Deus que sabe. No momento em que Jó perdeu o sentido da vida, estava sem sentido a sua vida, ele havia perdido tudo, ele disse o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó tinha fé que, apesar de todo aquele sofrimento, se é que ele ainda tinha fé no coração, ele ainda assim veria a Deus. Ele cria mesmo sem crer. O segundo destaque, queridos, que temos neste texto lido, é que mesmo quando abatidos e muitas vezes sem fé, ele ouve a oração. Foi isso o que ele disse para o seu povo no verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, eu vos ouvirei. Meus irmãos, diante de qualquer circunstância, dentro desta ótica e dentro desta perspectiva que temos colocado aqui, diante de qualquer circunstância, oremos, ainda que tenhamos a impressão de que nada está acontecendo, ainda que sintamos Deus em absoluto silêncio. E como é difícil, meus irmãos, como é difícil termos que passar por estes momentos em que Deus está em silêncio absoluto. Como é difícil. A gente está orando, a gente está pedindo, a gente está clamando, a gente está duvidando, a gente está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, livra-me destas coisas, e nada acontece. Como é difícil, queridos, como é difícil. Mas ainda assim continue clamando, mesmo que deitado na cama ou com o rosto no chão. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o Senhor disse para aquele povo que estava distante lá, por consequência de pecado: passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus ouve a nossa oração, queridos. Aquela oração mais fraquinha, sabe, aquela oração mais desesperada, aquela oração mais sem fé, Deus ouve. Deus ouve. Após orar, podemos nos apropriar do Salmo 46, verso 10, que diz assim: palavra de Deus para nós nesta manhã, mais uma vez: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Se o abatimento é tão grande e você não consegue orar, peça alguém para orar com você e por você, porque o Senhor afirma: eu vos ouvirei. Terceiro e último destaque, querido, deste texto: nós acharemos o Senhor quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fiquei pensando nisso, à luz do que eu mesmo estava vivendo e vivenciando. Como buscar o Senhor? O que é buscar o Senhor?
quando a gente não tem força para fazer o que gostaria de fazer. O que é isso? Sabe o que é, queridos? Entendi naquela experiência. É você continuar com o seu coração voltado para as coisas que são certas e corretas, ainda que sem fé, entendendo que Deus continua tendo o controle das coisas nas suas mãos, ainda que abatido, desanimado, sem coragem, entender que Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, ainda que caídos, e aqui quem sabe até mesmo caídos no pecado, nos lembrando que Deus tem poder para levantar o caído, o abatido, quando este se arrepende, se converte, e quando este se volta para Ele. Buscar ao Senhor de todo o coração é crer no invisível e ver o invisível pela fé, ainda que seja uma fé pequenina, muito pequenina. Concluindo, meus amados irmãos, o que esta mensagem tem a ver comigo e com você aqui nesta manhã? O que esta mensagem que foi dirigida lá para os cativos de Babilônia tem a ver comigo e com você aqui nesta manhã? Por que nós viemos aqui, queridos? E eu vou repetir esta expressão, eu creio de todo o meu coração, algumas vezes aqui. Eu creio de todo o meu coração que esta mensagem tem a ver comigo e com você, porque nós viemos aqui para nos lembrarmos sempre sobre a bondade de Deus que é derramada sobre nós e as suas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. Eu creio de todo o meu coração, queridos, que nós viemos aqui nesta manhã para que nós saibamos que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, independentemente daquilo que pensemos a respeito de nós mesmos. Pare de se castigar, meu irmão. Pare de aumentar o seu sofrimento. Eu creio de todo o meu coração que aqui nós viemos para que aprendamos que mesmo sem forças e abatidos, nós precisamos orar, porque o Deus de bondade nos diz: orareis a mim e eu vos ouvirei. E eu creio de todo o meu coração que aqui viemos porque, independentemente das circunstâncias, precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque nós o acharemos. Serei achado de vós, diz o Senhor. Eu creio de todo o meu coração que aqui nós viemos para que creiamos que o Senhor mudará a minha história, a sua história, a nossa história. Nós vamos passar por esse vale, meus irmãos. No tempo determinado por Deus, o cativeiro passou para o povo, e certamente no tempo determinado por Deus, o cativeiro passará para mim e para você, seja qual for aquilo que estiver afligindo as nossas vidas neste momento, nos levando a este momento de letargia e de improdutividade. Mas lembrando aquilo que diz o Senhor: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos abençoe.